Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação. Flamengo, através da sua diretoria, já sabia que Gabigol seria punido. Clube manteve jogador longe dos holofotes, entre outras medidas. Entenda o porquê o Gabigol foi punido e quais serão as providências que o Flamengo vai tomar a partir de agora para tentar reduzir a pena do jogador. De antemão, jogador não poderá entrar sequer no Ninho do Urubu e não poderá jogar pelo Flamengo. Punição de 2 anos ao Gabriel Barbosa. Tudo isso e muito mais vocês vão ver aqui agora no nosso canal Família da Nação. Peço a vocês para que deixem o like. Galera, dá uma moral, mete o dedo no like aí, para que mais e mais pessoas possam acompanhar o nosso conteúdo. É rapidinho, é de graça, você não paga nada. Dedo no like. Vamos que vamos. E nós vamos agora rodar a vinheta. Após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda a vinheta. Galera, este vídeo é um oferecimento da Betano. A Betano é a maior casa de apostas do Brasil e dá a oportunidade para que você possa, neste momento, fazer o cadastro de forma gratuita. O link está aqui na descrição e logo depois, quando você quando perguntarem lá no cadastro, código promocional, você coloca a palavra Família, exatamente como está aqui. Meus amigos, só em fazer isso, você vai ganhar R$20 em apostas grátis. Cara, que moleza maior do que essa? Hoje, a nossa indicação, a nossa dica é o Brasil. Eu vou apostar de novo no Brasil. Eu apostei no Brasil contra a Inglaterra, um adversário bem mais difícil, e ganhei muito bem. 4,5 o valor que eles estavam pagando. Hoje, eles estão pagando 3 para o Brasil ganhar da Espanha. Para mim, o Brasil vai ganhar o jogo e eles estão dando uma molezinha. Além deles darem R$20 em apostas grátis, vocês vão ganhar dinheiro em cima, porque o Brasil vai ganhar o jogo. Então é a minha dica do dia, é de graça, cara. E você vai ganhar R$20 em apostas grátis para tu experimentar. Não vai precisar nem colocar nada. Betano, a maior casa de apostas do país. Lembrando que não é permitido apostas esportivas para menores de 18 anos, e aposte com responsabilidade. Galera, o dia 25/3/2024 fica marcado na história do Flamengo como um capítulo triste. Olha, mas um capítulo muito triste. Nada vai apagar o que aconteceu em termos de performance do Gabriel. O Gabriel, a gente sempre disse que a gente, enquanto ele estiver atuando como jogador do Flamengo, nós iremos cobrar performance. E quando ele sair do Flamengo, a gente vai cobrar a ele. Cobrar não, a gente vai exaltar os feitos dele, né? Mas só quando sair. Enquanto tá aqui, a gente tem que cobrar performance. E assim, cara, sair dessa maneira é muito triste. Agora, isso tudo acontece porque o Flamengo não tem comando. O Flamengo, em seu departamento de futebol, não tem profissionalismo. O Flamengo não profissionaliza o seu departamento. Desde a saída do Paulo Pelaipa, o Flamengo não tem um supervisor, uma pessoa que dê a devida importância ao fato. Um exemplo, o Gabigol foi sorteado no ano passado para um exame antidoping no Maracanã. E aí ele sempre se achou perseguido, dizendo que só sorteiam a mim e tal. O Gabigol é problemático. Você, quando contrata o Gabigol, você contrata um bom jogador, mas carregado de uma série de problemas. E quando ele foi sorteado, ele demorou. O outro jogador, foram 2 sorteados, já tinha se encaminhado para poder realizar o exame antidoping. Existe todo um protocolo para que isso seja feito. E o Gabigol estava sentado lá ainda no vestiário, não tinha se manifestado para ir. O Marcos Braz veio e falou: Gabriel, tem que ir e tal. E ele foi e fez assim com o braço, meio que não respeitando o Marcos Braz. O Marcos Braz, dessa vez, se mostrou firme, deu uma bronca no Gabriel. O Gabriel discutiu com ele e isso se tornou público.
Isso vazou para a imprensa, a discussão dos dois, a briga dos dois, que o Marcos Braz até deu explicações na época lá no Ninho do Urubu, falando sobre o fato, aconteceu exatamente por conta de uma situação como essa do exame antidoping. Naquele momento o Marcos Braz estava lá, mas no Ninho do Urubu, no dia a dia, o Marcos Braz não está. O Marcos Braz tem outra função, ele é funcionário da prefeitura, ele é funcionário do Estado do Rio. Aliás, ele é vereador, né, da prefeitura, ele é do Rio de Janeiro. Então, meus amigos, cadê o profissional que fica? Na época era o quê? O Juan. Não servia para nada. Nada fez. É claro que a culpa é do Gabriel. O Gabriel é mimado, é irresponsável, ele é intempestivo, um cara que, um caminhão de problemas. No entanto, se tivesse comando, isso não teria acontecido. Se tivesse alguém lá e obrigasse ele a ir fazer o exame na hora e passasse para ele a importância que é ele realizar, isso não teria acontecido. E agora o Gabriel foi punido por 2 anos. Quem acompanha o Família da Nação sabia que ele seria punido porque nós avisamos. Nós temos aí, é só vocês procurarem, vários vídeos falando sobre o assunto, que ele poderia pegar 4 anos de suspensão, que a punição era quase que inevitável. Por que a gente dizia isso? Não é por achismo, é por informações. Pessoas ligadas ao Gabigol nos passaram que o relatório que as pessoas que lá estavam no controle antidopagem preparou foi pesadíssimo contra o Gabigol e agora vem à tona, tá aqui, ó. O GE publicou motivos pelo qual o Gabigol foi punido. Aí está, ó. Não se dirigiu a eles antes do treino, ou seja, aos fiscais, ao comitê antidopagem que fez de modo surpresa no Ninho. Como é que o treinador deixa o cara treinar? Não, você não vai treinar não, você tem um exame para fazer, já que o protocolo dizia que você tinha que fazer o exame antes do treino. Não vai treinar, o cara treina normalmente e ninguém faz nada. O Flamengo é uma zona, cara. E aí, em seguida, depois da atividade, ou seja, do treino, ele ignorou os responsáveis pelo controle de dopagem e foi almoçar, tratou a equipe com desrespeito, não seguiu os procedimentos indicados, pegou o vaso coletor sem avisar a ninguém, irritou-se ao ver o oficial, pelo fato do oficial ter o acompanhado até o banheiro para realizar a coleta, escondeu o pênis para impedir que o oficial observasse a coleta e entregou o vaso aberto, contrariando a orientação recebida. Então, por todos esses elementos citados, o Gabigol acabou pegando uma punição severa de 2 anos. É um protocolo e eles são extremamente rígidos nesse protocolo. Olha, é lamentável a gente saber que a gente perde um jogador que, claro, tem a sua importância. O Flamengo hoje não é assim. Vamos contratar outro agora. Vamos pegar um atacante. Qual é o custo hoje de um atacante do nível do Gabigol? Em meio a Libertadores, Campeonato Brasileiro, que a gente está entrando agora. E aí o Gabigol solta a seguinte nota, ainda no dia de ontem. Aliás, essa nota é do Flamengo, tá? Essa nota aqui é do Flamengo. O Clube de Regatas do Flamengo, tomando conhecimento do resultado do julgamento do seu atleta Gabriel Barbosa, no sentido da aplicação de pena de suspensão de 2 anos até abril de 2025, por 5 votos pela condenação e 4 pela absolvição, vem a público dizer que recebeu com surpresa a referida decisão e que auxiliará o atleta na apresentação do recurso à Corte Arbitral do Esporte, que é o CAS, uma vez que entende que não houve qualquer tipo de fraude, nem mesmo tentativa a justificar a punição aplicada. Gente,
o CAIS dificilmente ele muda uma decisão do controle antidopagem. Dificilmente. O Flamengo, por exemplo, fez a mesma coisa com o Paulo Guerreiro, recorreu ao CAIS e, ao invés de reduzir a pena, aumentou. O CAIS ele aumentou a pena do Guerreiro. Então, e o CAIS, na época, além dele aumentar, ele ainda disse o seguinte: o Flamengo não trouxe nenhum elemento novo. E qual seria o elemento novo que o Flamengo poderia trazer no caso do Gabigol? Não tem. As câmeras que o Flamengo, do Ninho do Urubu, não tem câmera no banheiro para poder comprovar que o Gabigol não agiu com truculência, não desrespeitou os oficiais. Não existe câmera no banheiro de nenhum lugar, é proibido. Então, assim, acho que é um caso perdido. Embora tenha sido uma decisão apertada, e é isso que o Flamengo se apega, de ter sido uma decisão onde 5 votaram pela punição e 4 pela absolvição, eu acho que vai ser uma situação bem difícil do Flamengo conseguir reverter. E, mais uma vez, eu repito, é uma pena, porque eu sei que hoje a gente vive uma polarização onde metade da torcida ela é totalmente contra o Gabigol e metade totalmente a favor. Não existe meio termo. O Gabigol não existe purgatório, ou é céu ou é inferno. Eu acho que é um atleta importante para o elenco do Flamengo. E a gente só vai ver isso no momento que o Pedro for para uma seleção brasileira, for para uma Copa América, tomar um terceiro cartão amarelo, jogando mal. Tomara que nada disso aconteça, mas é natural, isso faz parte da prática esportiva. E aí, é claro que vocês devem estar pensando, é só contratar outro. Cara, você sabe que o jogador, a posição mais cara no futebol mundial é a de atacante? É caríssimo um atacante de ponta. Um atacante. Traz o Muniz de volta. Cara, o Muniz está valorizadíssimo, cara. O Muniz tem clubes da Premier League querendo, clubes de maior expressão do que o próprio Fulham, onde ele atua. O Flamengo não vai conseguir trazer o Muniz. Então, assim, o Flamengo tem um problema nas mãos difícil de administrar. O Flamengo tem hoje de atacante só o Pedro e mais ninguém. O Bruno Henrique joga centralizado. Ele não sabe jogar centralizado. O Bruno Henrique não sabe fazer o pivô. Ele não tem qualidade para jogar de costas para o gol, que é o que exige a função. O Bruno Henrique ele é muito bom finalizador quando ele vem da esquerda para o meio para poder efetuar o cabeceio. Quando ele chega em velocidade como elemento surpresa e não jogando de costas. A bola bate e volta. Não é a dele. Então, assim, é uma pena. O Flamengo já sabia da punição do Gabriel. Não que o Flamengo sabia que ele pegaria 2 anos. Isso ninguém sabia. Mas o Flamengo sabia. Nós tivemos quarta-feira agora, no dia do evento do Zico, e eu pude conversar com uma pessoa da diretoria do Flamengo e ele falava da preocupação que o Flamengo estava com esse julgamento. Pude também falar com pessoas ligadas ao Gabigol e todos estavam muito apreensivos, porque sabia que os fiscais tinham carregado no relatório e que dificilmente ele escaparia de uma punição. Claro que todos procuravam atenuar, pelo menos reduzir essa punição. E que, pelo visto, não aconteceu. O Flamengo tomou uma série de medidas. O Gabriel, ele está de fora do Flamengo, não entrou no último jogo, porque o Flamengo quis deixar o jogador de fora mesmo dos holofotes. Quem acompanha o Flamengo da Nação sabe, a gente fala isso várias vezes. Não é contusão, não que ele não estivesse machucado, mas, sabe, deixa o Gabriel aqui. Muitos, o Tite não gosta do Gabriel. Não. Era para preservar o jogador, tirar o jogador dos holofotes, porque teria um julgamento duríssimo pela frente e mesmo que ele performasse bem, começasse a falar de novo no Gabriel, ia voltar-se para essa questão do julgamento. E você, quanto mais falasse sobre o assunto, mais pressão iria em cima dos juízes e a chance de punição era maior. Enfim, nenhuma dessas situações que o Flamengo fez, né, dessas atitudes que o Flamengo tentou fazer, acabaram surtindo efeito. E, infelizmente, o Gabriel pegou 2 anos de suspensão, já começa a contar desde abril
do ano passado, vai completar um ano agora e ele vai ficar de fora até abril do outro ano. O Flamengo tem algumas alternativas, que é suspender o contrato do jogador, e aí ele não poderia assinar um pré-contrato a partir do meio do ano com nenhum clube, porque o contrato dele voltaria a valer a partir de abril do ano que vem, por mais 8 meses, ou seja, de abril a dezembro. O contrato dele terminando, então, até dezembro de 2025. Ou uma outra situação mais radical, o Flamengo tem no contrato com os seus jogadores uma cláusula que o jogador, no momento que comete uma infração como essa, o Flamengo pode romper unilateralmente o seu contrato e o jogador deixando de ser atleta do clube imediatamente. Quer dizer, se o Flamengo quiser um rompimento, uma atitude mais drástica, o Flamengo também pode fazer. Pelo visto, o Flamengo vai manter o apoio ao atleta, por quê? Porque o julgamento foi apertado, foi 5-4. Então a chance de reverter, ela ainda existe, mesmo que seja mínima. A chance disso acontecer é mínima. Já era antes, gente. A gente avisava isso. Agora, mais ainda, porque dificilmente o CAIS muda um julgamento, uma posição do comitê antidopagem. Mas como foi apertado, pode ser que a coisa aconteça. Esperamos que dê tudo certo, mas infelizmente Gabigol fora do Flamengo e pode ser o fim de uma era de forma melancólica, o que é uma pena. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Vamos que vamos, bola para frente, que o Gabigol possa mudar esse comportamento que não é nada legal. Um abraço a todos e saudações rubro-negras.